Oi, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer um pequeno feedback, ou seja, uma pequena correção, uma pequena lembrança aqui da nossa prova, certo? Na turma, eu creio que a maioria dos alunos conseguiram atingir uma nota satisfatória, mas a gente também teve algumas recuperações, alguns alunos que não tiraram uma nota tão boa. Então, o que é que a gente pretende fazer, pessoal? Eu gostaria de combinar com vocês para que vocês observassem, certo? Todas as questões que vocês não se saíram bem, as questões que vocês erraram, porque a gente tem que focar especialmente nessas questões, tá bom? Então, eu pediria a vocês que prestassem o máximo de atenção nas questões que vocês não se saíram bem, certo? Porque as que vocês já saíram bem, significa que vocês conseguiram fixar bem o conteúdo. As que vocês não se saíram tão bem, significa que vocês tiveram uma certa dificuldade, ou seja, alguma coisa ali estava um pouco fora do comum. Então, é bem importante que vocês tenham assim em mente essas questões que vocês não conseguiram atingir a pontuação favorável, especialmente os alunos que ficaram em recuperação. Então, eu sugiro a vocês que vocês observem bem essas questões, para que, se vocês continuam com dúvida, vocês possam tentar tirar essa dúvida com o professor. Então, nossa prova ela estava bem simples, não era uma prova difícil, muito difícil, certo? Ela era uma prova de 7 questões, algumas valiam 1 ponto, outras valiam 2 pontos. Então, a parte principal era, primeiro, vocês colocarem o nome de vocês, né? Teve aluno que não colocou o nome. Então, isso dificultou um pouquinho na hora da gente identificar quem era quem. Inclusive, eu acho que eu entrei em contato com alguns que não haviam colocado o nome na nossa prova. Então, primeira coisa que vocês iam ter aí, a primeira questão que vocês iam ter, que era uma questão muito importante dentro do assunto que a gente estudou, era a seguinte: estudamos o uso dos verbos ser e estar em espanhol. A partir do que estudamos na página 7, podemos dizer que na frase Maria es lista, o verbo ser, usado com o adjetivo lista, significa que Maria é. Então, vejam, pessoal, no próprio enunciado da questão, vocês iam ter a resposta, certo? Então, a partir do que nós estamos na página 7, Maria es. Es, pessoal, é o verbo ser. Então, dentro daquela tabelinha que vocês estudaram, o verbo ser usado com o adjetivo lista significava o quê, pessoal? Significava que Maria era uma pessoa humilde ou uma pessoa inteligente. Significava que Maria era uma pessoa inteligente, certo? Então, a letra A seria a resposta correta. Então, vejam como essa questão, no próprio enunciado da questão, ela já dava a resposta a vocês. Se fosse uma questão de escrever, ficaria um pouco difícil? Ficaria um pouquinho mais. Por quê? Porque vocês não teriam a opção correta aí. Mas vejam que Maria es lista, es é o verbo ser na terceira pessoa. E logo depois eu coloquei aqui no enunciado, ó, o verbo ser usado com o adjetivo lista, certo? Então eu já estava dizendo a vocês quem era o verbo. Eu já estava dizendo a vocês quem era o verbo. Então a resposta ficava a letra A. Isso aí, pessoal, era muito fácil. Isso era muito fácil, porque no próprio enunciado da questão estava dizendo qual era a resposta. Era só ter estudado aquela tabelinha que nós tínhamos aí na página 7. Número 2. A questão número 2, ela também é uma questão bem simples, certo? Na frase, Juan está blanco, a palavra blanco, o adjetivo blanco, significa. Pessoal, vejam, lembrem que quando nós temos adjetivos, que nós usamos esses adjetivos com os verbos ser ou com o verbo estar, esses adjetivos eles mudam de sentido. Então, uma pessoa ser branca significa que ela tem a cor branca. Uma pessoa estar branca significa que ela está pálida. Vejam que na questão tinha a resposta, olha, está.
E aqui em cima está. E a opção A tem o verbo ser. Então, não podia ser a opção A. Não podia ser a opção A. Então, só me restava a opção B. Número 2, opção B. Do mesmo jeito aqui na 3. La bandera es verde. La bandera es verde. A palavra verde significa algo que não amadureceu ou a cor da bandeira. A bandeira é verde, a bandeira não está verde. Se eu dissesse, por exemplo, el frijol está verde, o feijão está verde. Então, nesse caso, significa que o feijão ainda não amadureceu. Mas se eu digo, la bandeira es verde, significa que a bandeira é verde, ela tem a cor verde. Então, a palavra verde significava a letra B, a cor da bandeira. Então, vejam que era uma questão bem simples, a questão número 3. A questão número 4, pessoal, já ia entrar nos outros assuntos que foram pedidos para vocês estudarem e que a gente teve revisão, que no caso seriam os verbos que sofrem ditongação. Complete a frase. Pablo e eu, tracinho, al fútbol. E o verbo é jugar. O verbo jugar, pessoal, segundo eu estudei lá nas páginas, na página 13 e 14, o verbo jugar, ele sofre ditongação, ou seja, eu troco o U por um ditongo, pelo ditongo UE. Menos, lembrem, menos na primeira pessoa, na primeira e na segunda pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa e a segunda pessoa do plural? É o nós e o vós. Nesse caso aí, eu tenho que olhar quem era o sujeito. Então, ó, eu vou olhar aqui quem é o sujeito. Pablo e eu. Pablo e eu. Pablo e eu, pessoal, é a mesma coisa de eu dizer nós. Por quê? Porque eu estou me incluindo. Pablo e eu, nós. Então, se é nós, eu colocaria jugamos. Por quê? Porque quando é nós ou vós, o verbo não sofre ditongação. Certo? Então, a resposta correta para número 4 era a letra A, jugamos. Número 5. Mis padres, tracinho, muy temprano. E o verbo entre parênteses é dormir. O verbo dormir em espanhol, pessoal, ele sofre uma ditongação. O O vai se transformar em UE. Nesse caso aí, eu teria que olhar primeiro quem é meu sujeito. Quem é meu sujeito? Mis padres, meus pais. Meus pais é primeira ou segunda pessoa do plural? Não. Então, ele sofre de ditongação. Lembrem que somente a primeira e a segunda pessoa do plural, quando o sujeito é a primeira ou segunda pessoa do plural, é que meu verbo não sofre de ditongação. Então, meus pais sofrem de ditongação. A letra B tem ditongação? Não. A letra A tem ditongação? Sim. Por quê? Porque o O do verbo dormir se transforma em UE, no ditongo UE. Então, mis padres duermen muy temprano. Duermen muy temprano. Então, resposta da número 5, letra A. Número 6, vocês tinham essa questão aí nos exercícios, certo? Eu creio que as 4 questões sobre verbo, vocês tinham nos exercícios da página 314. Número 6, na frase, yo siempre vuelvo de la escuela a las 13 horas. Qual é o verbo que sofreu ditongação? Então, vamos lá, vamos por parte aqui. O verbo. Primeira coisa, o que é um verbo, pessoal? O verbo ele seria a ação praticada pelo sujeito. Quem é o sujeito dessa frase? É o yo. Então, se yo é sujeito, yo não é verbo. Então, letra A eu já descarto. Escuela. Escuela é o quê? É um substantivo. Então, eu descarto também. Então, só sobravam 2 opções, vuelvo e anteriores. O verbo volver, ele sofre ditongação. O O dele se transforma em UE. Então, a única opção que restava
era a opção B. Vuelvo. Vuelvo é o verbo que sofreu de conjugação. Outra coisa, pessoal. Olha, aqui eu tenho o sujeito. Yo, sempre, que é um advérbio de tempo, sempre. Eu tenho o verbo, que é o verbo voltar, e eu tenho o meu complemento. Então, só tinha um verbo nessa frase, que é o verbo vuelvo, o verbo volver. Então, na cara, se eu já soubesse que o verbo era volver, eu já marcava a letra B também, certo? É uma forma mais fácil de encontrar a resposta. Era só olhar quem era o verbo da frase. E na número 7, que era mais fácil de todas as questões da prova, vocês iam completar. Yo, tracinho, ser astronauta. E o verbo era querer. O verbo era querer. Yo quiero ser astronauta. Yo quiero ser astronauta. Por quê? Porque a letra B era queremos. Yo queremos? Não. Então, yo quero ser astronauta. Então, aí, pessoal, era a nossa prova, as 7 questões de nossa prova. Todas estavam muito simples, certo? Todas muito simples. Vocês puderam perceber aí que boa parte das questões que estão aí, elas foram tiradas dos exercícios que a gente fez e que a gente corrigiu, tá bom? Então, espero que todos tenham conseguido corrigir a sua prova, tenham conseguido aí olhar o que erraram, o que acertaram, e nós nos vemos na nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus e bom final de semana.